Galera, nós precisamos falar sobre como as amizades terminam. E talvez esse não seja um papo que as pessoas discutam muito, porque não existe um padrão, não existe uma regra. As pessoas não criaram algo estabelecido e colocaram como um padrão a ser seguido. Por exemplo, quando um relacionamento acaba, os dois sentam, conversam, discutem sobre os pontos negativos do relacionamento que levaram eles a tomarem aquela decisão. Há um consenso, mas na amizade em específico as pessoas elas não têm esse mesmo cuidado. Quando as coisas elas não estão boas ou quando a amizade ela deixa de ser coerente, as pessoas elas simplesmente param de se falar. As pessoas elas simplesmente esquecem umas das outras, começam a cercear umas às outras, e aí a gente começa a tirar espaços da nossa vida daquela pessoa, e quando a gente menos se vê, pessoas que eram íntimas, amigas, irmãos, sabe, de afinidade se tornam desconhecidos. E o problema disso é que quando as coisas elas acabam dessa forma, isso cria muitas especulações na gente do porquê que terminou, o que aconteceu, por que as coisas chegaram a esse ponto, como que isso aconteceu. Será que eu fiz algo que te feriu, ou que te magoou, ou que fez com que você simplesmente se afastasse? Por que se você se afastou? Quem se afastou? São muitas perguntas que ficam na margem da especulação, que não tem uma resposta concreta, e aí talvez uma das partes se feriu e a outra não, ou talvez as duas se feriram, mas nunca houve uma conversa, simplesmente um afastamento, e quando você menos percebe, pessoas íntimas se tornam estranhos umas para as outras. E aí quando se trombam há aquela coisa, o tal do constrangimento, e tudo isso porque a amizade que antes tinha e que talvez naquele momento não devesse se manter, não foi terminada da forma correta. E como eu disse no início, não existe uma forma certa para se terminar, mas existe uma forma coerente, existe uma forma madura, existe uma forma sensata de se fazer isso. E quando a gente faz isso de forma madura, isso dá um espaço para que futuramente esse amigo que era um irmão tenha um espaço novamente na sua vida. Abre um espaço para que quando se encontrar na vida, não haja aquele constrangimento de tipo assim, caraca, e aí, sabe? E eu vou dizer para você essa forma, como terminar não só a amizade, mas outros relacionamentos de uma forma mais madura e sensata, para que ninguém saia ferido e para que se deixe espaço para que não tenha constrangimento. A questão toda é que a conversa é a melhor solução, sabe? Há um tempo atrás, eu tinha um amigo que eu considerava como irmão e depois de um tempo as coisas mudaram. Simplesmente deixou de ser como era. E depois que eu percebi que não ia para frente e que tinha que acabar e que a gente estava nessa fase, nessa coisa de cercear um ao outro e deixar o outro ir e não mandar mensagem mais, não, sabe? Eu lembro de que eu conversei e eu disse, cara, vai, seja feliz, eu te desejo tudo de bom, gosto muito da nossa amizade, te considero como irmão, mas você precisa ir, eu também preciso ir, e agora a gente não, sabe, não tá. E quando eu fiz isso, a gente deu um basta naquilo.
A gente percebeu que a partir daquele momento, cada um ia seguir seu caminho, mas depois de anos, quando a gente se encontrou, a gente sentou e conversou horas, como que se nada tivesse acontecido, como que se a nossa amizade tivesse continuado e se perdurado até aquele momento. Mas porque o ponto de conclusão foi feito de uma forma madura. Porque não foi simplesmente um foi para um lado, o outro foi para o outro. Não, a gente conversou, a gente, sabe, deu um basta naquilo, sabe, naquele estranhamento, sabe, e saiu sem que ninguém se ferisse e que tava tudo bem com aquela situação, porque os dois entendiam que naquele momento a amizade não existia mais. Então, eu acho que essa é a forma mais madura de se falar. Precisa haver alguma conversa, não dá para simplesmente excluir as pessoas das nossas vidas como se as pessoas fossem substituíveis. A gente precisa ser maduro e ter maturidade para lidar não só com as nossas emoções, mas com as emoções dos outros. Senão a gente vai ser egoísta emocionalmente sempre, sempre. E nós nunca vamos ter maturidade de lidar com as emoções das outras pessoas. A gente só vai pensar em nós. Quando eu tenho um amigo e as coisas elas pioram, porque nada é bom o tempo todo. Nada dura para sempre. Em algum momento as coisas vão acabar. A amizade, o relacionamento, sabe? Aquela história que pintaram de que do felizes para sempre, na realidade não existe. Simplesmente porque a vida em si, na sua essência, ela termina. Sabe? A história do começo, meio e fim. Em algum momento, a amizade vai ter um começo maravilhoso, um meio maravilhoso, mas conflituoso, que vai ocasionar o fim. E existem algumas amizades que vão se perdurar por toda a vida, existem, mas são raras e é muito difícil de se encontrar. E eu espero que nós encontremos essas amizades. Mas se não encontrarmos, nós precisamos ter maturidade para lidar com esses términos. Senão nós vamos ter várias coisas inacabadas na nossa vida. Nada se conclui de uma forma correta. E quando a gente percebe, nós tivemos várias pessoas que foram importantes, significativas nas nossas vidas, mas que agora todas possuem um estranhamento. E não há um precedente, não há um espaço para que aquela convivência que antes era maravilhosa e que talvez agora possa ser ainda melhor haja. Porque a gente simplesmente se estranhou e cada um foi para um canto e nada foi concluído. As coisas precisam ser concluídas, sabe? Então, se você está nesse momento, se você tem um amigo e que você vê que as coisas elas não estão dando muito certo, que cada um está seguindo por um caminho diferente, conhecendo outras pessoas, vivendo coisas diferentes, não deixa com que isso simplesmente se desfie, vá, converse. Deixe um espaço para que não haja um constrangimento futuro. Encerre esse ciclo, encerre esse momento, para que haja um precedente para momentos futuros. Não faça as coisas de qualquer jeito, não deixe as pessoas irem, sabe? Converse, deseja tudo de bom e vá, libere, mas libere da forma certa, porque senão, quando você menos perceber, você vai ter várias lacunas na vida que nunca foram concluídas. Sem falar do prejuízo emocional que muitas vezes isso causa. Quando você menos percebe, você tem inimizade com várias pessoas e por nada, porque as coisas não foram concluídas da forma correta. E não vale a pena, gente, manchar, estragar memórias tão boas por especulação. Não vale a pena. Então, é isso que eu queria dizer. Se você está nesse momento conflituoso, com um amigo que seja, ou talvez isso se enquadre em outras partes da sua vida, sente, conversa, manda uma mensagem, ligue, entenda o porquê vocês chegaram nesse ponto e por que é necessário cada um seguir o seu caminho e se liberem. Liberem em paz e tenham paz para continuar vivendo, construir novos relacionamentos e quando vocês se encontrarem, vai ser bom.
Vocês vão discutir sobre o que viveram durante esse afastamento e quem sabe voltar a ter uma amizade, talvez de uma forma muito melhor do que antes, mais madura, mais melhor como um todo. Então é importante encerrar esse ciclo, é importante ter sabedoria emocional para que a gente tenha sanidade. E para que a gente seja responsável emocionalmente não só sobre as nossas emoções, mas também sobre a vida das pessoas, sabe? E assim a gente vai viver muito melhor, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa de sanidade, a gente precisa de coisa boa aqui dentro. E não só aqui dentro, mas coisa boa fora também, sabe? Ao redor da vida. Senão a gente vai viver batendo parede e, né, não construindo nenhum relacionamento sólido. E é isso.